Olá pessoal, muito bom dia a todos. Deixa eu me sentar aqui. É um prazer receber vocês aqui no nosso Periscope para um rápido bate-papo. Eu já estou saindo de Maceió, daqui a pouquinho estou embarcando para Salvador e venho aqui trazer rapidamente algumas dicas para vocês, uma de tributário, uma de constitucional, para a gente avançar no nosso estudo das 200 dicas direcionadas para a aprovação de vocês. Eu vou puxar aqui a dica 14 e a dica 15. A gente vai até 200. Vão ser 200 dicas de temas que podem cair na sua prova. E eu vou começar agora com a dica 14. Ontem eu parei na dica 13. E se é número par, é direito tributário. Se é número ímpar, é direito constitucional. Então, eu venho trazer rapidamente duas dicas. Peguem o caderno de vocês, a caneta, para vocês começarem a anotar o tema da dica 14, da dica 15, para a gente poder prosseguir. Tudo bem? Eu vou agradecer o carinho de todos vocês, todos, né? Eu não posso cumprimentar todo mundo, senão a transmissão fica bem cansativa, é muita gente. Amo a todos. Deixo um beijo gigante para vocês do Brasil inteiro que estão aí, tá certo? Quem perguntou sobre a segunda fase de condicional, super tranquila. A gente tem turmas de 800 alunos, de 1000 alunos, eu e Rafa, e a gente aprova todo mundo. Quer dizer, a gente treina os alunos e eles se aprovam. Quem se aprova é o aluno. Pode vir tranquilo e sem medo. Constitucional e tributário são as matérias que eu puxo a segunda fase. Constitucional, numa parceria com meu irmão, o professor Rafael Barreto. E a gente ajuda todo mundo para ser aprovado. Tudo bem? O curso é completo, aprofundado e a banca é super tranquila. Bom, vamos lá. Anotem aí. Tema 14. Efeitos da solidariedade na obrigação tributária. Tema 14. Efeitos da solidariedade na obrigação tributária. Ok? Um tema que já caiu algumas vezes em prova. Efeitos da solidariedade na obrigação tributária. Beleza? Então, tome nota. Efeitos da solidariedade na obrigação tributária. Meus amados, Priscilinha, saudade de você, bom te ver aqui na live. Priscilinha 007, vamos embora. Então, meus amados, essa matéria aparece no artigo 125 do CTN. Anotem, artigo 125 do CTN, efeitos da solidariedade na relação tributária. Moçada, uma preliminar importante. No direito tributário, na relação obrigacional tributária, só existe solidariedade passiva, ok? Não existe solidariedade ativa no direito tributário. Anote que não é juridicamente possível que dois entes federativos, dois ou mais entes, sejam cotitulares do mesmo crédito. Você não pode dever um determinado tributo a duas pessoas diferentes. Então, a gente não tem solidariedade ativa no direito tributário. No direito tributário, a solidariedade é sempre passiva, tudo bem? Bom, o artigo 124, que vem antes do 125, que a gente vai trabalhar, o artigo 124, ele diz que a solidariedade, ela decorre de expressa previsão legal ou de situações fáticas em que se vislumbre o interesse comum de diferentes pessoas no fato gerador da obrigação tributária. O artigo 124, ele lista as hipóteses em que é possível falar de solidariedade passiva na obrigação tributária. O artigo 124, nos seus dois incisos, ele vai ensinar que a solidariedade tributária, ela que é sempre passiva, ela ou emana de expressa previsão legal, ou ela emana de situações fáticas em que se constata que existe um interesse comum entre duas ou mais pessoas naquele mesmo fato gerador da obrigação tributária. Duas ou mais pessoas vinculadas no fato gerador, nos resultados do fato gerador, que é o que o legislador chamou de interesse comum. Então, quando a gente tem uma situação fática em que há interesse comum entre duas ou mais pessoas no fato que gerou a obrigação que está sendo tributada, a gente pode atribuir a responsabilização solidária entre essas pessoas. Então, a solidariedade no direito tributário nunca é ativa, ela é sempre passiva, ela emana da lei ou de situações em que há interesse comum
de duas ou mais pessoas no respectivo fato gerador da obrigação tributada, ok? Bom, o parágrafo único do artigo 124 ensina que na solidariedade não se comporta benefício de ordem. Claro, se duas ou mais pessoas respondem solidariamente, uma não pode exigir que a outra seja demandada primeiro. Não há uma ordem de preferência e subsidiariedade. Na solidariedade passiva, o credor pode escolher, ao seu livre-arbítrio, de qual dos codevedores ele quer cobrar a dívida inteira. Então, são aquelas regrinhas básicas da solidariedade: a ilimitação, a integralidade e a alternatividade. Então, não existe benefício de ordem. Se duas pessoas são comproprietárias de um imóvel ou de um veículo e respondem solidariamente pelo IPTU ou IPVA, o fisco pode cobrar de qualquer das duas, conforme o seu livre-arbítrio. E aquele que for demandado não pode alegar benefício de ordem. Primeiro o outro, depois eu. Não tem ordem de preferência, ok? Bom, o artigo 125, em 3 incisos, apresenta os efeitos da solidariedade. A banca já perguntou isso em prova. Quais são os efeitos da responsabilização solidária? Desculpe. Na relação obrigacional tributária. Minha irmã, essa água de coco aqui, o pessoal vende? Posso pedir uma? Obrigado. Bom, primeiro, o pagamento da dívida feito por um dos codevedores aproveita aos demais. Então, se Caio, Tício e Mévio são comproprietários de um veículo, em nome dos 3, e os 3 devem solidariamente o IPVA, se Caio paga, extingue-se o débito em favor de Tício e Mévio. Assegura-se o acesso a uma certidão de quitação fiscal por Tício e por Mévio. O pagamento feito por um aproveita aos demais. Afinal, o pagamento extingue o crédito, ninguém mais deve nada. Esse é o primeiro de 3 efeitos que estão no artigo 125. O pagamento feito por um se estende aos demais. Segundo, se for concedida uma isenção ou uma remissão, se for concedida uma isenção, dispensa antecipada de tributo futuro, ou uma remissão, perdão de dívida velha, se for concedida uma isenção ou uma remissão em caráter pessoal, mediante a análise de requisitos personalíssimos, e somente um ou alguns, e não todos, os codevedores solidários cumpram o requisito, o benefício fiscal não aproveita aos demais. O benefício fiscal, você me consegue água de coco? De isenção ou remissão, concedido em caráter pessoal, só aproveita aquele codevedor, aqueles codevedores que cumprem os requisitos exigidos na lei, ao conceder a isenção do tributo futuro ou a remissão da dívida velha. Os demais codevedores continuam responsabilizados. Agora preste atenção, eles continuam responsabilizados no saldo remanescente, no saldo, na sobra, e nesse saldo eles continuam solidários. Então olha qual é a regra para eu dar o exemplo. Se for concedida uma isenção do IPVA 2018, uma remissão de um IPVA atrasado e não pago 2015, mas mediante requisitos personalíssimos que somente Caio cumpre, Tício e Mévio não cumprem. Se eu der uma isenção do IPVA 2018 e uma remissão do IPVA 2016 para aqueles que têm as características A, B e C, portador de uma determinada deficiência, tem uma renda familiar de até tanto, Caio cumpre os requisitos. Caio está beneficiado, mas Tício e Mévio não. Caio é liberado da dívida e arrasta o que seria equivalente à cota-parte dele. O saldo remanescente continua devido por Tício e Mévio, que continuam solidários no saldo. É a regra do artigo 125, inciso 2 do CTN, ok? Então, se Caio, Tício e Mévio tem um IPVA atrasado de 2015 de R$9.000 e foi dada uma remissão, perdão de dívida velha, remissão com SS, em caráter pessoal e caráter personalíssimo, e só Caio cumpre os requisitos, Caio é exonerado do débito, arrastando 1/3 do débito. O saldo de 2/3 continua, 6.000 de 9.000, continua sendo devido por Tício e Mévio, que são solidários nesses 6.000, ok? Esse é o segundo efeito da solidariedade. O terceiro, diz o CTN no artigo 125, inciso 3, é que se houver interrupção da prescrição, interrompida a prescrição contra ou a favor de um, é contra ou a favor de todo mundo. Se a prescrição for interrompida contra ou a favor de Caio, é contra ou a favor de Caio, Tício e Mévio. É o chamado efeito expansivo, efeito extensivo, efeito de arrastamento da interrupção da prescrição. Nesse compasso, se a fazenda executa apenas Caio
nesse IPVA atrasado, inscreve Caio em dívida ativa, CDA em nome de Caio, citação da execução apenas contra Caio, no último dia da prescrição, a prescrição foi interrompida, despacho citatório, retroagindo a propositura, não interrompe só contra Caio. Apesar de somente Caio ter sido citado, essa prescrição está interrompida em relação a todo mundo, porque a prescrição se interrompeu. A prescrição não se interrompe só contra um devedor, ela se interrompe no seu todo. Não é mais que fala de prescrição. O fisco demandou em juízo no prazo prescricional. A pretensão não morreu. Então, na prova, se lembre, a interrupção da prescrição contra ou a favor de um co-devedor é contra ou a favor de todos. Se eles pagaram indevidamente e um dos três ajuizou uma ação de repetição de indébito, uma ação de restituição de indébito, no último dia dos 5 anos de prescrição, interrompeu a prescrição a favor dele e dos demais. Então, a interrupção da prescrição é contra ou a favor de um, é contra ou a favor de todos. Cuidado que às vezes a banca chega na prova e diz que essa regra se aplica na decadência. Essa regra não se aplica na decadência, é na prescrição. A interrupção da prescrição contra ou a favor de um dos co-devedores solidários é contra ou a favor de todos. Não tem nenhuma previsão que se aplique essa regra em relação à decadência, ok? O artigo 125, inciso 3, cuida de prescrição e não de decadência. Bom, esses foram os efeitos da solidariedade tributária que eu queria comentar aqui com vocês na dica 14. A solidariedade é sempre passiva, não comporta benefício de ordem, emana de expressa previsão legal ou de situações fáticas em que há interesse comum de diferentes pessoas no fato gerador da obrigação tributária, o pagamento por um aproveita aos demais, isenção ou remissão em caráter pessoal, só favorece quem cumpre o requisito. Os demais que não cumprem não são favorecidos, continuam co-devedores no saldo e continuam solidários no saldo. Interrompida a prescrição contra ou a favor de um é contra ou a favor de todo mundo. Esse é o teor das normas dos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional, ok? Beleza. O tema agora é de direito constitucional, tema 15. Tema 15, direito constitucional. O tema é reserva de inicialidade na apreciação de projetos de lei, reserva de inicialidade na apreciação de projetos de lei de iniciativa externa. Reserva de inicialidade na apreciação de projetos de lei de iniciativa externa e também nas medidas provisórias. Reserva de inicialidade na apreciação de projetos de lei e também de iniciativa externa e também nas medidas provisórias, ok? Esse é o tema 15, direito constitucional, reserva de inicialidade na apreciação de projetos de lei de iniciativa externa e também nas medidas provisórias. Gente, a Constituição determina que obrigatoriamente, os projetos de lei, obrigado, meu irmão, os projetos de lei de iniciativa externa. Eu já fechei o check-out, me dê só o valor que eu vou pagar em dinheiro aqui. Uma água de coco aqui. A Constituição determina que os projetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional de iniciativa externa, ou seja, iniciativa de quem não é parlamentar, não é deputado, não é senador, não é uma comissão parlamentar. Os projetos de lei de iniciativa externa, a Constituição determina que para quase todas as iniciativas externas, o projeto de lei deve obrigatoriamente ter apreciação inicial na Câmara, sendo o Senado casa revisora. Igualmente, a regra se repete nas medidas provisórias, que devem ser apreciadas inicialmente na Câmara e o Senado é casa revisora. É uma reserva de início, de começo, de inicialidade. A Constituição determina que uma medida provisória, ela deve ser votada primeiro na Câmara e só se ela for aprovada é que ela vai ser votada no Senado. Do contrário, a Câmara rejeita. O mesmo acontece com projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF, dos tribunais superiores e os projetos de lei de iniciativa popular. Esses projetos de lei, que não são de autoria de deputados, de senadores, de comissões parlamentares, esses projetos de lei de iniciativa externa, não é o projeto de lei, ou ele tem iniciativa interna ou externa. Iniciativa interna é quando o próprio parlamentar apresenta o projeto de lei.
Iniciativa externa é quando alguém que não é parlamentar encaminha ao parlamento um projeto de lei. E só podem encaminhar projetos de lei ao parlamento sem ser parlamentar ou comissão parlamentar aqueles que a Constituição autoriza no artigo 61. O artigo 61 diz que, além dos deputados, senadores e comissões, podem apresentar projetos de lei o PGR, o presidente da República, o STF, os tribunais superiores e o povo por iniciativa popular, ok? Desses legitimados à apresentação de projeto de lei na iniciativa externa, apenas o PGR, preste atenção que isso cai em prova, apenas o PGR não foi obrigado pelo Constituinte a iniciar o projeto de lei na Câmara, a protocolar o projeto de lei na Câmara. O PGR é o único legitimado externo a apresentar projeto de lei que não foi atraído pela regra da reserva de inicialidade. A Constituição, em diferentes dispositivos, determina que projetos de lei de iniciativa popular comecem na Câmara, que projetos de lei de iniciativa do presidente do STF e dos tribunais superiores comecem na Câmara, e também determina que medidas provisórias tenham inicialidade na Câmara dos Deputados, ok? Então, veja que se você estiver fazendo sua prova e você se deparar com essa questão sobre a tramitação, sobre o rito de apreciação, especialmente na fase de apreciação, na fase deliberativa, de projetos de lei de iniciativa externa ou de medida provisória, observe que a Constituição é claríssima. Para as medidas provisórias, no artigo 62, você vai encontrar a previsão que as medidas provisórias terão início na Câmara. E somente se apreciadas na Câmara serão remetidas ao Senado. Obrigatoriamente a Câmara é a casa inicial. Quando o presidente expede a medida provisória, ela passa pela comissão mista, que tem um prazo de 3 dias para fazer um parecer, e enviar o parecer para os gabinetes dos deputados e senadores sobre o teor, sobre a possível inconstitucionalidade, um parecer opinativo, e então a medida provisória vai para a Câmara. Na Câmara ela vai ser votada. Se ela for aprovada, ela vai para o Senado, senão ela é rejeitada e fica arquivada, não é? Então, reserva de início, de começo, casa inicial, Câmara, casa revisora, Senado, isso é uma imposição constitucional para as medidas provisórias lá no artigo 62. Igualmente, a regra é igual para projeto de lei de iniciativa do presidente, projeto de lei de iniciativa do STF, projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores e projeto de lei de iniciativa popular. Você vai achar essa previsão no artigo 61, parágrafo 2º, para os projetos de lei de iniciativa popular, 61, parágrafo 2º, e no 64, para os projetos de lei de iniciativa do presidente, do STF e dos tribunais superiores. Toma cuidado, porque a Constituição não impôs que projetos de lei do PGR tenham que obrigatoriamente começar pela Câmara. Então não existe uma imposição constitucional, não existe obrigação de natureza constitucional de que a Câmara seja a casa inicial e o Senado a casa revisora no projeto de lei de iniciativa do PGR. A imposição constitucional na reserva de inicialidade é para os projetos de lei de iniciativa popular, projetos de lei de iniciativa do presidente, do STF, dos tribunais superiores e também para apreciação de medidas provisórias. Tudo bem, meus amados? Eu já vou sair, o pessoal está chegando já aqui para me buscar, aqui no hotel, eu estou aqui na Pajuçara, daqui é longe para o aeroporto, 1 hora. E meu voo para Salvador é 1 e pouco da tarde, eu devo chegar em torno de 12h30 no aeroporto, ver se eu como alguma coisa rápida antes de embarcar e embarco para Bahia, onde eu lecionarei hoje de noite lá no Portal F3, na sede do Portal F3 ali em Salvador. Vou dar uma aula de direito constitucional topíssima hoje sobre ações de controle de constitucionalidade. Meus irmãos queridos, eu queria fazer um convite a vocês todos que estão me assistindo, todos vocês. Se vocês estiverem estudando para o exame de ordem e quiserem aprofundar as aulas de constitucional, tributário e ética, eu estou com um treinamento fantástico, que é o 22 no alvo. São 35 aulas, 70 horas, e esse treinamento de 35 aulas, 70 horas, ele é para que vocês possam, não vou fazer não, velhão, porque minha mulher adora, entendeu? E eu não tenho que dar satisfação para você, né, parceirinha? Se liga. Minha mulher ama isso aqui, sabe por quê? Coisa de primata, de macho, pegador, predador, entendeu? Então, se liga. Vamos nessa. Então, resultado. Eu estou fazendo esse treinamento de 35 aulas, 70 horas, em Direito Constitucional, Tributário e Ética. É um treinamento que está lá no Portal F3, está com desconto. É o 22 no alvo. Então, se vocês quiserem participar, aproveitem. A gente começou a turma 2 agora, tá bombando de matrícula e tá com um desconto bem bacana lá no site do Portal F3. Então, participem.
aproveitem e venham aprofundar comigo. Se vocês que estão me assistindo já fazem o curso Coaching Exame de Ordem, não precisa se matricular no 22 no Alvo, porque o mesmo módulo do 22 no Alvo já faz parte do Coaching Exame de Ordem, que é mais aprofundado ainda. No Coaching Exame de Ordem existe um módulo de administrativo, existe um intensivo de 3 aulas de direitos humanos, de direito internacional, de consumidor, de ambiental, né? Existe um módulo de empresarial, um módulo de trabalho. Então quem está no Coaching Exame de Ordem não deve se matricular no 22 no Alvo. Mas se você está me assistindo aí, está de bobeira, está querendo aprofundar seu conhecimento em constitucional, tributário e ética, que dão 22 pontos na prova da OAB, se matricule no treinamento 22 no Alvo, você vai gostar bastante. São 35 aulas, 70 horas de constitucional, tributário e ética. Alvo, foco, direcionamento para 22 pontos dos 40 pontos que você precisa. Essas 3 matérias sozinhas dão mais da metade dos pontos e são matérias pequenininhas e dão mais da metade dos pontos que você precisa para passar. Se vocês tiverem amigos que estão estudando para o exame de ordem, estão perdidos, precisando começar a fazer algum curso nessa reta final, eu vou começar na sexta-feira o Coaching Exame de Ordem, 45 dias, 5 em 1. Uma arrancada final de 45 dias. É o CEO 5 em 1. 5 isoladas, 3 intensivos, 3 módulos intensivos, 7 simulados, olha que legal, 7 simulados corrigidos em vídeos, a revisão de véspera e tem mais o que, meu pai do céu? É o CEO 5 em 1. Tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando aqui agora. Você tem 5 isoladas, que são as isoladas de constitucional, ADM, tributário, ética e trabalho. Tem 3 intensivos, que são de consumidor internacional e ambiental. Tem 7 simulados corrigidos em vídeos, 3 de processo civil, 2 de penal e 2 de civil, são simulados maravilhosos. Tem as 5 revisões finais na semana da prova, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda a revisão de processo penal, terça de processo de trabalho, quarta de processo civil, quinta de penal e sexta de civil. E no sábado tem a revisão de véspera. Então é o Coaching Exame de Ordem, arrancada final, treinamento final, 45 dias, é o CEO 5 em 1, intensivão final. Eu vou botar esse curso na promoção, ele custa 400 e poucos reais, eu vou botar por 295 reais, parcelando em 10 vezes. Se vocês conhecerem alguém que precisa passar na prova da OAB, que está sem estudar, está precisando de um curso com preço barato, né, acessível, parcelável em 10 vezes sem juros, divulga o Coaching Exame de Ordem lá no Portal F3, vai começar sexta-feira o intensivão de 45 dias, tá certo? É isso, meus amigos. Mais tarde, ao longo do dia, eu volto para ver se eu puxo as dicas 16 a 20. A gente parou na dica 15 aqui, tudo bem? Beijo a todos, fiquem na paz de Jesus, a gente se vê por aqui.